Manos, eu não sei vocês, mas eu nunca tive muito as manhas assim de jogar no PC realmente. Desde quando eu era pequeno eu sempre ganhei consoles para poder jogar videogame, e PC sempre foi uma coisa mais voltada para estudo e depois, né, quando eu fiquei adulto, trabalho. PC sempre foi isso, estudo e trabalho. Jogar sempre foi console. Hoje eu tenho Nintendo, tenho Xbox, tenho Play 5 e finalmente eu montei um PC decente para conseguir jogar uma coisa ou outra aí. Ele não é um PC high-end, né, não é um PC da NASA, não é Master Race, mas ele é decente, dá para jogar algumas coisas aí. Mas eu acho que muita gente tá na mesma situação que eu, que o PC nunca foi a plataforma principal, digamos assim. Ou mesmo algumas pessoas têm o PC, mas não é um PC tão forte, tem vontade de jogar uma coisa ou outra e não consegue porque, sei lá, às vezes o PC tem uma configuração relativamente ultrapassada. Pelo amor de Deus, lisinho, mané! Respeita, meu irmão. E às vezes, mesmo a gente vendo as especificações dos jogos, é difícil saber se ele vai rodar bem ou não, a gente fica na dúvida. E uma das melhores coisas pra gente conseguir fazer isso é conseguir baixar, seja a demo ou seja o jogo em si. E é nessa hora que o PC Game Pass é muito bem-vindo, porque tu paga uma assinatura ali mensal e consegue testar vários jogos, né? O catálogo inteiro tu consegue baixar, e lá na hora de tu baixar no aplicativo da Xbox tem dizendo se ele vai rodar bem ou não no teu PC. Isso aqui eu acho bem legal. E aí, caras, eu fui agraciado. A Xbox mandou uma chave de 1 mês do PC Game Pass aqui pro canal para eu experimentar os jogos que eu tenho lá, e eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar a galera que tá na mesma situação que eu, não tem muito costume de jogar no PC. Então aqui ficam recomendações de jogos que eu já joguei, jogos que eu ainda pretendo jogar também. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Calma. Eu tava aqui na edição desse vídeo e depois que eu gravei, que eu me toquei que eu não falei que eram jogos pra PC fraco, jogos leves que vão rodar em praticamente qualquer PC. Eu não falei isso no vídeo principal, mas tô falando aqui, enfim, fica aí a correção. São jogos leves, basicamente, que vão rodar em qualquer PC. Bora voltar pro vídeo. Começando por Moonlighter, que foi um jogo lançado em 2018, que é um jogo de RPG, ação e simulação. Em Moonlighter você é Will, um jovem comerciante que sonha se tornar um herói. Durante o dia, você gerencia uma loja, vendendo itens coletados em masmorras e negociando com clientes. À noite, você se aventura em portais mágicos para explorar dungeons cheias de tesouros, inimigos e segredos. Esse jogo aqui equilibra perfeitamente a simulação de comércio com a ação e exploração, oferecendo uma experiência única, onde cada decisão de venda ou compra impacta na sua jornada. Ele tem gráficos pixelizados muito bonitos e uma trilha sonora bastante cativante. Moonlight é o tipo de jogo que te prende do início ao fim. Pra quem é fã dos Zeldinhas mais antigos, essa aqui é uma excelente pedida, mano. Já joguei, não cheguei a zerar, mas joguei ali uma coisa ou outra de Moonlighter. Ele é muito gostosinho de jogar, não fui até o final porque na época tava jogando outras coisas, tinha que fazer review, tinha que entregar no prazo, enfim. Mas vai por mim que Moonlighter é muito bom, principalmente se você gosta dos Zeldas antigos. Fica aí a recomendação. Prosseguindo na lista, nós temos Ori and the Blind Forest, que foi lançado em 2015. Se trata de um jogo de plataforma e aventura. Ori and the Blind Forest, por muita gente, é dito como uma obra-prima visual e emocional que conta a história de Ori, um espírito guardião, e sua jornada para salvar a floresta de Nibel da destruição. O jogo combina elementos de plataforma, quebra-cabeças desafiadores e uma narrativa emocionante sobre amor, sacrifício e esperança. Os gráficos são bonitos pra caramba também, e uma trilha sonora de tirar o fôlego. Cada momento do jogo é uma experiência catártica aqui. O jogo é dividido em várias partes emocionantes. A jogabilidade é fluida e os poderes especiais de Ori garantem horas de diversão e de desafios enquanto a história toca o coração de quem joga. É um jogo bastante aclamado tanto pela crítica quanto pelo público, especialmente pela trilha sonora e pela sua arte. Outra parada que é aclamada também, com certeza, é o like, que você já pode deixar nesse vídeo agora. Deixa o like agora, assiste até o final e se não gostar do vídeo, tira o like, não tem problema, mas deixa o like aí, beleza? Bora prosseguir. Outra opção bastante interessante é Unpacking, um jogo de puzzle e simulação lançado em 2021. É um jogo relaxante e introspectivo onde você desembala caixas e organiza itens em diferentes cenários como quartos, casas e apartamentos. Apesar da simplicidade, o jogo conta uma história emocionante sobre a vida de uma pessoa, revelada através dos objetos que essa pessoa guarda ao longo dos anos. Cada item tem um significado especial e a forma que você organiza reflete também a sua própria personalidade.
Com gráficos charmosos e uma trilha sonora calma, Unpacking é uma experiência única que mistura narrativa e gameplay de forma bastante criativa. Eu até fiz um vídeo algum tempo atrás, quando eu joguei Unpacking, que pra mim esse jogo tem uma das narrativas mais não tradicionais dos games, porque ele não tem diálogos, né? Você vai entendendo a história, o avançar da história, o avançar da vida dessa pessoa, à medida que você vai desencaixotando itens. Uma coisa tão rotineira, tão cotidiana, que às vezes a gente não se dá conta de que certos itens, certos objetos que a gente carrega com a gente, carregam também um pouco da nossa história. Unpacking é muito bom, fica a recomendação aí. Mais um jogo muito interessante no PC Game Pass é Vampire Survivors. Foi lançado em 2022 de forma oficial e é um jogo de ação e roguelike. Em Vampire Survivors, você tem um jogo minimalista e viciante, onde você controla um personagem que precisa sobreviver a hordas de monstros em cenários variados. O diferencial é que você não ataca manualmente, as suas armas e as habilidades são automáticas e o desafio está em escolher os upgrades certos para sobreviver ao caos de cada fase. Com sessões curtas e uma progressão rápida, o jogo é perfeito para quem gosta de desafios intensos e recompensas imediatas. A simplicidade da jogabilidade esconde uma profundidade estratégica que mantém os jogadores voltando para mais todo o tempo. Mano, algum tempo atrás aí Vampire Survivors explodiu, lançou para tudo quanto é plataforma, tem até para celular, é levinho demais, dá para jogar tranquilamente em qualquer PC. Vai por mim, esse jogo aqui é bom demais, não vai querer parar de jogar. Eu já até fiz um vídeo, vou deixar passando aqui no card ou deixar o link aqui nos comentários do porquê que Vampire Survivors é tão bom, mas eu já dei uma resumida aqui. Comenta aqui se você já jogou Vampire Survivors e se você também ficou viciado nesse jogo, que é bom demais. E por fim, mas não menos importante, eu não poderia deixar de citar um RPG aqui, né, não? Pra ficar um vídeo bem variado, com jogos de tipos variados aqui. E eu, como amante de RPG, não poderia deixar de citar um aqui que também é muito bom. Cacete Beasts, lançado em 2023, é um jogo de RPG e aventura, em que você explora um mundo aberto cheio de criaturas misteriosas que podem ser capturadas através de fitas cassetes, daí que vem o nome do jogo. E esse jogo combina elementos clássicos de RPG com uma estética retrô e mecânicas bem inovadoras, na minha opinião, como a fusão de monstros durante as batalhas. A história envolve uma ilha misteriosa e uma jornada para descobrir a verdade por trás desse mundo estranho que você caiu ali meio que de paraquedas. Com gráficos coloridos e uma jogabilidade envolvente, Cacete Beasts é uma verdadeira homenagem criativa a esses joguinhos de Cat Monster. Cacete Beasts é muito elogiado por uma jogabilidade que mistura ali o RPG de turnos clássicos, mas também tem algumas inovações, principalmente a questão da estética, das ideias de como prosseguir nesse tipo de jogo e também da exploração do jogo, que vai por caminhos que você não espera. A história é muito legal também, é um RPGzinho muito bom, de um subgênero dos RPGs bem nichado, que é o Cat Monster ou Monster Theme, né? Eles chamam dessas duas nomenclaturas aí, que eu pessoalmente gosto muito. Então esse jogo aqui também serve para quem gosta de jogos de Pokémon, por exemplo. Ele lembra muito os jogos de Pokémon, tem uma qualidade muito semelhante, é um jogo muito bom. Você que gosta desses jogos aí, capturar diferentes tipos de monstrinhos ou chamar diversos aí personagens para sua party de RPG, esse aqui é a pedida certa. Curte o vídeo e comenta qual desses jogos que você já jogou, qual você pretende jogar. Dá uma olhada lá no PC Game Pass, que vale muito a pena se você quer testar, para ver se os jogos rodam no seu PC, ou mesmo se você quer jogar alguma coisa no seu PC lá, tem jogo pra caramba. Essa lista aqui não é exaustiva, procura lá no PC Game Pass que tem muito jogo bom. E se você gostou dessa recomendação do Cacete Beasts e quer mais jogos no estilo Cat Monster ou Monster Theme, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu faço várias recomendações de jogos Monster Theme ou Cat Monsters bem parecidos com Pokémons, e alguns eu arrisco dizer até melhores. Grande abraço, até o próximo vídeo.